Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 11 de novembro, nós vamos meditar de João, do capítulo 18 ao capítulo 21, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos finalizar o livro de João, é o quarto evangelho. E vamos finalizar essa etapa dos evangelhos sinóticos para entrarmos em Atos dos Apóstolos. Aqui nós vamos finalizar no ministério de Jesus, nos evangelhos sinóticos, para começar o ministério da igreja. Porque vai ser em Atos que Jesus ele vai ao céu, a ascensão de Jesus e o derramar do Espírito Santo de Deus, né? Mas vamos finalizar o livro de João hoje. Jesus no Getsemane. Já vimos nos evangelhos anteriores quão grande foi o sofrimento de Jesus, já iniciado aqui no Getsemane, né? Porque foi ali que ele passou a maior angústia da sua vida, não é? E por várias vezes ele já tinha alertado os discípulos do que ele iria passar, mas sempre trazia esperança para os discípulos de que ele iria ao céu, ele iria morrer, morte de cruz, mas ele ressuscitaria, né? Então sempre Jesus vai falar da morte, mas vai falar da sua ressurreição. E enfim, chegou o momento, né, da morte de Jesus. Então aqui no livro de João, ele também vai falar sobre Jesus lá no jardim do Getsemane, né? Lugar de aflição, lugar onde ele foi preso, né? Vai falar sobre Jesus perante Anás, né? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, posto que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás é quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. E aí nós vamos ver o episódio de Pedro negando Jesus, né, que também é relatado aqui em João. Vamos ver o interrogatório de Jesus, produzido pelo sumo sacerdote, primeiramente, né? Nós vamos ver aqui no livro de João, nós vamos ter Pedro negando a Jesus, num primeiro momento, ali onde a criada, né, encarregada da porta, o vê e questiona ele. E aí vai ter o interrogatório de Jesus, e aí nós vamos ver Pedro negando Jesus novamente, né? Ele dá essa pausa. Logo em seguida, nós vamos ter Jesus perante Pilatos, né? E Pilatos ele vai interrogar Jesus. Vimos isso com clareza também nos demais evangelhos. Pilatos, né, após interrogar Jesus, ele diz, né, logo tu és rei ou não é? Como dizendo, diga logo para acabarmos logo com isso, né? E aí Jesus responde para ele, tu dizes que sou eu de dar testemunho, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, né? Então isso é no versículo 37 do capítulo 18. E aí Pilatos, né, interrogando ele, diz, espera aí, e que é a verdade? Tendo dito isso, voltou-se aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vocês que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Né? Então, você vê a ironia aqui de Pilatos. Então, todos gritaram novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador, né? E bem famoso ali naquela época, por tantos crimes que ele já tinha cometido.
19, então, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo, né? Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram na cabeça e o vestiram com um manto de púrpura. Chegaram-se a ele e dizia: salve o rei dos judeus, e lhe esbofeteavam. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao verem os principais dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica, disse Pilato: tomai vós outros e o crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Responderam os judeus: temos a lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se lhe fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tomando a entrar no precatório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me responde? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti é maior. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltar este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César, né? Ou seja, então a coisa aqui se tornou um problema diplomático, né, para Pilatos. Ouvindo Pilatos esta palavra, trouxe Jesus para fora e sentou-o no tribunal, no lugar chamado de pavimento, no hebraico Gabatá. Então você está percebendo aqui que alguns detalhes desse julgamento de Jesus, né, é mais minucioso vindo da parte do João. E eles continuaram clamando, né? No 15 diz: ele, porém, clamavam: bora, fora, fora, crucifica, disse o Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Respondeu os principais dos sacerdotes: não temo rei, senão a César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. E aí nós vamos ver o relato da crucificação, né, no local chamado Calvário, Gólgota, né, em hebraico, aonde ele foi crucificado e entre dois, né, malfeitores, Jesus ele ficou no meio. E Pilatos escreveu um título e colocou em cima da sua cruz que estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque era o lugar em que Jesus fora crucificado, era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego, né, em 3 línguas. Os principais do sacerdote diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim ele disse: sou o Rei dos Judeus. E respondeu Pilato: o que escrevi, escrevi. E aí nós vamos ver que Jesus vai ser novamente açoitado pelos soldados. E enfim, nós temos ainda no capítulo 19, né, a morte de Jesus. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. Inclinando-se a cabeça, rendeu o seu espírito, né? Isso porque ele pediu água, né? Ele estava com sede, deram-lhe de beber vinagre. E aí nós vamos ver que um soldado, ele, quando vê que Jesus, né, suspirou, expirou, né, eles não acreditaram, porque levava muito tempo para uma pessoa passar a morte de cruz. Ela é muito algoz, ela é lenta, né? E Jesus simplesmente disse: a ti entrego o meu espírito, virou por lado e morreu. Né? Virou a cabeça para o lado, né? Inclinando-se a cabeça, rendeu o espírito. Então eles não acreditaram muito nisso, e os soldados, né? O texto fala
que os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que tinha também sido crucificado, para que eles morressem mais depressa, porque iria entrar, né, o Shabat, e a partir das 6 horas da sexta-feira eles não podiam mais, né, ficar ali ou fazer qualquer coisa perante a lei. Então eles antecipam a morte dos outros dois, né, e um dos soldados abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Isso para ter certeza de que Jesus realmente estava morto. Mas conforme a profecia, para cumprimento da profecia, nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, né? Apenas dos outros 2 malfeitores. E nós vamos ver o sepultamento de Jesus, que foi no sepulcro novo, cedido por José de Arimateia, né? Que ele era seguidor de Jesus, né? Aqui João fala que ele era discípulo de Jesus. E muitas vezes as pessoas pensam que discípulo de Jesus era somente os 12. Não, Jesus tinha muitos outros discípulos. Discípulos quer dizer aqueles que seguiam Jesus, que acreditavam, né? Que o reconhecia como Messias. Então, José de Arimateia era considerado também um discípulo de Jesus. E aí nós vamos ver que no capítulo 20 nós vamos ter a ressurreição de Jesus. Jesus vai aparecer a Maria Madalena, né? Nós já falamos sobre isso, que as mulheres logo cedo vão ao túmulo, né, com os seus ungüentos, e aí nós vamos ver que elas não acham mais ninguém ali, elas correm para falar aos discípulos, né? E isso é maravilhoso, ver esse relato da ressurreição de Jesus com todos os detalhes, né? Aqui também narrado por João. E Jesus vai aparecer aos seus discípulos, né? Ao cair da tarde naquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs-se no meio deles e diz: a paz seja convosco. Pense que alegria, pense no susto, pense em que emoção eles viveram, né? Eu não sei se você reparou, né, que Jesus vai aparecer aqui, vai ser manifesto aqui, relatado por João, a incredulidade de Tomé, que ele pede para tocar, né, em Jesus, né, porque ele não acreditou de primeiro momento que aquele era Jesus. Então nós vamos ver que Jesus diz a ele, né, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe do meu lado, não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente, ou seja, creia, Tomé, né? E eu vejo que, eu acho que nessa hora Tomé se tremeu todinho por dentro, porque Tomé diz: Senhor meu, Deus meu, né? E aí Jesus diz para ele: porque viste, crestes, bem-aventurado os que não viram e creram. Olha que patamar Jesus deu a mim e a você. Nós não vimos, mas nós cremos e declaramos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, né? Que coisa maravilhosa. E Jesus vai aparecer, né, aos seus discípulos. Isso vai estar contando aqui no capítulo 21. Os discípulos estavam meio já desanimados, né? E nós vamos ver que vai ter aquela pesca extraordinária, né? Simão Pedro entra no barco, arrasta as redes, né? De tão pesadas que elas estão, cheias de 153 grandes peixes, né? E aí Jesus diz: vinde comei, né? E vai ser maravilhoso. Essa já era a terceira vez que Jesus aparecia, que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Isso está declarado no versículo 14 do capítulo 21. E aí é um momento especial, porque Jesus precisa acertar as contas com Pedro, não é? Jesus não podia ir aos céus, né? E deixar Pedro na angústia de que ele negou Jesus. Então aqui nós vamos ter um momento muito especial, de depois deles terem comido, né? Jesus
perguntou a Simão Pedro: ama-me mais do que a esses outros, né? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz a ele: apacenta os meus cordeirinhos. Só que não foi uma única vez. Jesus pergunta a ele 3 vezes. Olha só, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus precisava curar a alma de Pedro. Jesus precisava, né, trazer a Pedro a confiança de que ele tinha sido chamado, né? Que havia sobre ele um propósito de Deus e que, porque ele tinha negado a Jesus, isso não tinha finalizado a história de Pedro para com Jesus, né? Então nós vamos ver esse texto, é um texto muito especial, porque Simão Pedro, né? Filho de João, tu me amas? Ele lhe responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Senhor, pastorei as minhas ovelhas. Então, ou seja, cuidar das ovelhas do Senhor, estar ativo na obra do Senhor, cumprir o ID, é uma atitude de amor para com o mestre, né? Pela 3ª vez ele vai perguntar e Pedro vai novamente dizer, né? Senhor, tu sabes como eu te amo, né? E aí ele diz: apacentas as minhas ovelhas, né? E aí nós vamos ver: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingia a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, for velho, estenderá a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com um gênero de morte de Pedro, que havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me, né? E aí Jesus, nós vamos ver que Pedro, né? Ele vai olhar todo aquele povo, né? Principalmente João, que era muito íntimo, e aquele que se reclinava sobre o peito de Jesus, né? E aí nós vamos ver que aqui no livro de João, ele fala algo muito interessante no versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinava-se sobre o peito de Jesus e perguntava: Senhor, quem é o traidor? Então aqui ele está falando do próprio João, né, que escreveu o livro. Vendo, pois, Pedro, perguntou: e quanto a este, né? Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ou seja, sabe o que ele disse para Pedro? Pedro, te preocupa com a tua vida, com o teu propósito, com aquilo que eu te peço, porque de João, ele cuida da vida dele, né? Eu tenho um propósito para cada um para ser cumprido nesta terra. E uma coisa bonita que João, ele vai finalizar o evangelho dele com um versículo, né, que nos faz sonhar, né, com tantos outros feitos que não foram trazidos, né, a nós através dos escritos bíblicos, mas com certeza a obra de Jesus foi muito maior do que aquela declarada nos evangelhos, porque João, ele fala assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia livros que seria escrito. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.